Então, se aqueles números formam uma progressão aritmética, eles têm que satisfazer essa condição. Então, o segundo número menos o primeiro tem que ser igual ao terceiro menos o segundo, que tem que ser igual ao quarto menos o terceiro, que tem que ser igual ao quinto menos o quarto. Todo mundo sabe que tem um logaritmo de 6 escondidinho ali atrás do... Tudo na base 7, hein, aqui, ó. Base 7, base 7, base 7. Será que essa base 7 vai ter alguma influência aí na resolução do problema? A gente vai ver aí na continuação que não, né? Qualquer base que fosse ali, a resolução seria exatamente a mesma, a resposta seria exatamente a mesma. E agora o que a gente vai fazer com isso daí? Hein? Agora entram as propriedades de logaritmos, vamos dizer assim, de trás para frente. Estou falando de trás para frente porque, em geral, todos memorizam as propriedades assim, né? Logaritmo de um produto é igual soma dos logaritmos de cada fator. Logaritmo de uma fração, um quociente, é logaritmo do numerador menos logaritmo do denominador. Tá certo? Mas a gente pode, obviamente, como são igualdades, se A é igual a B, B é igual a A também, né? Então, usar essas propriedades de trás para frente que eu digo é isso. Se eu tenho uma diferença entre dois logaritmos de mesma base, eu posso dizer que essa diferença é igual a quê? Ao logaritmo de uma fração, onde o numerador é o primeiro número aqui da diferença e o denominador é o segundo. Então aqui, ó, essa diferença aqui, pela propriedade lá do logaritmo de um quociente, é logaritmo de A dividido por 98 na base 7. Essa diferença é logaritmo de B sobre A na base 7. Essa diferença, logaritmo de C sobre B na base 7, e a última lá é logaritmo de 1800 sobre C. Tudo na base 7. E aí, como a função logaritmo tem uma propriedadezinha, que é a função logaritmo, né? Ela é uma função injetiva. Isso nos garante que se os logaritmos de dois números numa mesma base são iguais, então esses dois números são iguais. Tá certo? Essa é a consequência de uma propriedade lá da função logarítmica, aquela função sobrejetiva, injetiva. Pronto, então daqui você pode escrever que A sobre 98 é igual a B sobre A, que é igual a C sobre B, que é igual a 1800 sobre C. Aí você tem três igualdades ali, né, que na realidade você pode separar em três equações. Você tem três incógnitas, né? Mas como o problema nem pede para você calcular separadamente A, B e C, ele só pede para você calcular o produto ABC, eu vou pegar um atalhozinho aqui então. Por exemplo, se a gente pegar essa igualdade aqui do meio, daqui você tem que B ao quadrado é igual a A vezes C. Tá certo? E se você pegar a igualdade entre a primeira fração e a terceira, você tem que A vezes C é igual a 98 vezes 1800. Tá certo? Pronto, então você quer A vezes B vezes C.
Então você precisa do B aqui para poder fazer esse produto. Mas como B ao quadrado é A vezes C, o B é a raiz quadrada desse número aqui. Tá certo? Juntando aqui dessas duas igualdades aqui, você tem B igual raiz de 98 vezes 1.800. Daí A vezes B vezes C é 98 vezes 1.900 vezes raiz de 98 vezes 1.800. Pessoal, esses dois números aí, 98 e 1.800, foram escolhidos certamente aí de forma adequada para que aquela raiz quadrada ali dê exata. Como é que você vai fazer isso numa prova? Como é que você vai calcular aquela raiz quadrada ali numa prova? Ali pra não... Hein? Fatorando, né? Porque se você for fazer a multiplicação, e for tentar ficar mais fácil, fatora aqueles números, né? Aí você vai ver lá na hora que fizer a fatoração, os expoentes vão ficar todos pares, aí a raiz quadrada, ok? Bom, só para o resultado, depois, no finalmente disso, fica fazendo essa conta toda aqui, depois de fazer, isso dá 74.088, 74.088.000. Mas aqui a ideia seria fatorar esse número aqui. E aí pronto, aí você vai ver que a raiz vai dar exatinha.